Há cerca de 2 anos, eu estava voltando da casa de um amigo para casa por volta da 1h30 da manhã. Para contextualizar, nós dois moramos em uma área relativamente suburbana e o trajeto que faço entre nossas casas é de cerca de 12 a 15 minutos de carro. Há um trecho de 1 quilômetro de estrada nessa rota que tem poucas luzes de rua. Ao longo desse trecho, há uma instalação de armazenamento e alguns outros armazéns industriais menores. Embora essa estrada geralmente seja muito movimentada durante o dia, à noite ela é silenciosa e escura, com poucos carros e pessoas ao redor. Não me lembro quando senti que estava sendo seguido. Foi uma sensação aguda de que algo estava errado. Eu era o único carro nessa estrada até que, de repente, não era mais. Faróis surgiram da escuridão em meu espelho retrovisor, aparentemente do nada, e eles estavam logo atrás. Forcei a sensação a desaparecer. No entanto, à medida que me aproximava de minha casa, a sensação de que estava errado só piorava. Entrei no meu bairro e agora, sob o brilho das luzes da rua, vi que o veículo atrás de mim era um caminhão U-Haul. Estranho, mas não necessariamente fora do lugar. Decidi contornar minha casa por excesso de cautela e para apaziguar minha crescente sensação de desconforto. Dei uma volta no quarteirão e eles ainda estavam lá, bem atrás de mim. Eu estava sendo seguido. Que droga! Decidi que precisava sair da minha vizinhança, pois não queria de jeito nenhum que o canalha soubesse onde eu morava. Dirigi rapidamente em direção a uma das ruas maiores, com a caminhonete logo atrás. Em determinado momento, a caminhonete acelerou e estava dirigindo ao lado do meu carro, no lado errado da estrada. Virava e voltava, subia e descia várias ruas. Eu não sabia o que fazer. E por alguma coincidência maluca, éramos os únicos veículos na estrada durante essa aprovação. Em meu pânico, fiz, em retrospecto, uma coisa nada inteligente. Parei no meio da rua, abri a janela e tentei falar com o motorista. O caminhão parou ao meu lado, com a janela do passageiro abaixada. Inclinei-me para a frente e disse, "Olá", principalmente porque não sabia mais o que dizer, e mesmo quando estou apavorado, ainda sou desajeitado. O motorista parecia estar sozinho e usava uma jaqueta preta com o capuz puxado para cima. Eu só conseguia ver sua silhueta encapuzada contra a luz da rua atrás deles, não seu rosto ou qualquer característica distintiva. Ele não respondeu ao meu cumprimento, mas apenas se virou e me encarou. Senti uma onda de medo e foi isso. Pisei no acelerador e corri para o centro de segurança pública mais próximo que eu conhecia. Eles continuaram a me seguir até que entrei no estacionamento e estacionei à vista de onde eu achava que poderia haver câmeras. A caminhonete contornou a entrada da garagem, virou em um retorno e desapareceu. Fiquei sentado no estacionamento, tremendo e chorando por uns 10 minutos. Depois voltei para a casa do meu amigo, com medo de que o caminhão ainda estivesse circulando pelo meu bairro. No dia seguinte, enviei um bilhete para a U-Haul e para o departamento de polícia. Consegui a placa do caminhão, mas ninguém nunca mais entrou em contato comigo sobre o que aconteceu naquela noite. Isso aconteceu há cerca de 3 semanas. Eram 6h30. Eu estava voltando da escola para casa e me deparei com um sem-teto, suponho que na casa dos 40 anos, que perambulava pelo meu subúrbio carregando um saco junto com seus filhos. Um de seus filhos se aproximou de mim e tentou segurar minha mão pedindo se eu tinha algum trocado e, claro, acho que dar comida é melhor do que dar dinheiro. Então, em vez de dar algumas moedas, dei à criança um pacote de biscoito da minha mochila e a criança aceitou bem. Mas o pai dele não aceitou e me olhou com uma cara feia. Então eu simplesmente fui embora me sentindo desconfortável e também borrifei álcool nas mãos depois disso, já que as mãos dele estavam muito sujas no momento em que ele pegou um saco de lixo próximo, logo antes daquele momento. 2 dias depois desse mesmo dia, eu os encontrei novamente quando estava voltando para casa, mais ou menos no mesmo horário, 6h30 da tarde. Mas em uma rua diferente, em um bairro diferente, eles estavam implorando muito por dinheiro naquele momento, e eu não queria dar nada a eles, e nem mesmo tinha comida comigo naquele momento. Então o homem me perguntou se eu realmente não tinha dinheiro, e isso me assustou e me deu sérios calafrios. Então ele começou a se aproximar de mim bem devagar e perguntou se poderia verificar minha mochila ou bolsos. Então comecei a me afastar dele, mas então seus 2 filhos começaram a agarrar minha mochila para impedir que eu fugisse. Consegui correr rápido o suficiente para que suas mãos se separassem da minha mochila
e eles começaram a chorar muito quando tropeçaram no chão, e seu pai gritou comigo enquanto fugia e me chamou de egoísta e sem coração por fazer isso com seus filhos. Tentei entrar em contato com as autoridades locais da minha região para ver se eles tinham visto o homem e seu filho nas ruas, e eles pediram uma descrição. Depois de contar a eles o que aconteceu comigo e como o homem era, eles ficaram parados com uma cara de espanto. Trouxeram uma foto e quem diria, era ele. Eles me disseram que o homem era procurado por sequestro de crianças, assaltos e até assassinato. Eles me asseguraram que patrulhariam a área para ver se ele voltaria. Entretanto, desde aquele dia, eu nunca mais o vi. E minha cabeça sempre volta às crianças. Será que eu poderia ter feito algo para ajudar? No fim de semana, eu queria visitar meu namorado. Ele mora a 2 horas de distância e eu sempre vou de trem. Não me assusto facilmente, mas sempre fico atenta. Uma garota tem que fazer o que uma garota tem que fazer. Depois de 1 hora de viagem, por volta das 8 da noite, vi 2 homens entrando no mesmo compartimento de trem que eu. Eu estava sentada em um assento duplo. O assento ao meu lado estava vazio, e na minha frente havia um assento para 4 pessoas. Portanto, 2 pares de assentos de frente um para o outro. Os homens entraram fazendo muito barulho, apesar de ser um compartimento silencioso, mas ninguém disse nada porque eles já pareciam muito suspeitos. Desde o momento em que entraram no trem, provavelmente antes de entrarem, estavam com os olhos fixos em mim. Eles entraram pelas portas e se sentaram no assento em frente ao meu, o assento com 4 lugares, e a partir de então, ficaram de olho em mim, enquanto discutiam coisas entre si em um idioma que eu não entendia. Como qualquer outra garota, sou encarada com frequência, especialmente quando uso meu cabelo solto. Isso normalmente me deixa um pouco constrangida, mas nunca me sinto insegura quando isso acontece, até ontem. Mas eles estavam me encarando, de todas as formas possíveis, através das cadeiras, em pé, sentados e curvados para dar uma boa olhada, através do reflexo do espelho e se levantando e passando por mim. Eles se revezavam na caminhada até o outro compartimento do trem. O outro compartimento era separado do meu apenas por uma porta de vidro. Toda vez que um deles se levantava, ambos começavam a me encarar. Então, um deles se afastava e o outro tinha uma visão clara de mim e continuava me encarando. Ele enfiou a cabeça no meio dos assentos e me ofereceu chocolate, que eu recusei educadamente. Em seguida, o outro voltou e 5 minutos depois, eles continuaram se revezando para ir embora. E toda vez que um deles se levantava, o que permanecia sentado ficava de olho no outro e em mim. Sempre que estavam sentados um em frente ao outro, discutiam coisas, mas eu não conseguia traduzir. Eles ficavam olhando para mim e depois começavam a discutir novamente. Quando faltavam 20 minutos para o fim da viagem, muitas pessoas saíram em uma parada. Éramos apenas eu, eles e um outro homem. No momento em que as portas estavam prestes a se fechar, um dos homens assustadores começou a passar pelas portas para verificar se havia pessoas entrando e talvez para verificar se havia segurança. Não sei por que ele fez isso, mas quando voltou, examinou o trem para ver quantas pessoas ainda estavam lá, acho. A partir desse momento, os 2 se sentaram de frente para mim. Eles não paravam de me encarar nesse momento. Como você pode imaginar, entrei em pânico e fiquei muito estressada. Então, lentamente, me virei para olhar atrás das portas de vidro e ver se havia mais pessoas ali que pudessem me ajudar. E, para minha sorte, havia mais pessoas lá. Então, lenta e suavemente, vesti minha jaqueta. Ainda restavam mais de 10 minutos. E não estou brincando. Nem mesmo 2 minutos depois, um dos homens começou a se vestir também. Ele pegou sua bolsa e sua jaqueta e ficou me olhando e se fixando em mim, enquanto continuava a discutir com o outro homem. Foi aí que eu realmente entrei em pânico. Eu já havia avisado meus amigos sobre o que estava acontecendo e meu namorado já estava no ponto de trem onde eu deveria sair. Então pensei em qual seria a atitude mais inteligente a tomar, pois há um número de emergência no trem para o qual você pode ligar ou enviar uma mensagem de texto se não se sentir seguro, mas tive a sensação de que isso não me ajudaria. Então peguei minhas malas, levantei-me e atravessei as portas de vidro para o outro compartimento. Sentei-me de frente para eles para poder ver o que estavam fazendo. Ambos se levantaram
pegaram suas malas e começaram a caminhar em minha direção. Lembre-se, eles estavam sentados mais próximos da saída, portanto, não havia motivo algum para que também seguissem esse caminho. Rapidamente, comecei a conversar com alguém que estava na poltrona ao lado da minha e perguntei se ele poderia me ajudar, pois eu estava sendo seguido e observado por 2 homens adultos. Ele disse que também achava que eles eram muito suspeitos e estava ficando com medo por mim. Pediu que eu me sentasse ao lado dele para que ele pudesse me manter um pouco mais segura e distrair os homens ou algo assim. Então ele me distraiu um pouco e me fez perguntas sobre minha vida. Quando os 2 cretinos viram que eu estava sentada ao lado daquele homem, eles já estavam vindo em minha direção e estavam entrando pelas portas do compartimento. Eu não tinha demonstrado meu medo, mas estava tremendo tão descontroladamente que eles devem ter visto como eu estava assustado. No momento em que passaram por aquela porta, viram-me sentada ao lado do outro homem e os cretinos trocaram olhares, olharam para mim, discutiram alguma coisa, olharam para mim novamente, viraram-se e foram para o outro lado novamente. Eles estavam caminhando para a saída do trem, onde, novamente, há uma porta de vidro. Portanto, ainda podíamos nos ver. Durante todo o tempo em que estavam parados na saída, olhavam para mim com um olhar muito assustador e perturbado. Eu o descrevo como: você escapou, mas não terá sorte da próxima vez. Foi essa a sensação. O homem que estava sentado ao meu lado também percebeu e me acalmou. Disse que não me deixaria sair do trem sozinha e que esperaria comigo até que meu namorado chegasse. Isso foi incrível e me senti reconfortada. Mas então chegou a nossa parada e caminhamos para o nosso lado da saída, e então nos demos conta. Na saída do trem, havia 2 outros homens com o mesmo tipo de aparência dos 2 cretinos. Eles falavam a mesma língua e também agiam de forma estranha. Esses homens provavelmente eram os homens que os 2 cretinos visitavam a cada poucos minutos. Os homens que estavam na saída me viram, olharam para mim com um olhar assustador, mas então, o homem que me mantinha em segurança garantiu a eles que caminhava comigo, e imediatamente eles desviaram o olhar. Eles também cobriram o rosto com seus capuzes. As portas se abriram e eles quase saíram correndo, assim como os outros 2 cretinos. Então, o homem que me acompanhou até a saída esperou comigo até encontrarmos meu namorado e seguiu com seu dia. Nós 2 não poderíamos agradecê-lo o suficiente por me manter segura. Eu achava que vivia em um país muito seguro na Europa, mas acho que enquanto você for uma jovem mulher sozinha, nunca estará totalmente segura ao viajar, estar sozinha. Detesto pensar no que teria acontecido se eu não tivesse sido ajudada pelo homem do outro compartimento. Gostaria de ter agradecido a ele com presentes ou um gesto gentil, mas não sei seu nome e provavelmente nunca mais o verei. Ao homem que me salvou, agradeço de todo o coração. Ok, essa foi uma história muito longa, mas em tempo real ela durou apenas 1 hora. Espero que as pessoas leiam isso e realmente espero que todos nós fiquemos seguros. Fiquem atentos a todos e ajudem alguém quando puderem.